Live do João. Boa noite, companheiros, companheiras, internautas, camaradas do PCdoB, amigos. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do João. A live do João é uma promoção, é uma organização da Escola Nacional João Amazonas, aqui em parceria com a TV Grabois. E a nossa live hoje ela é absolutamente especial, em função dos terríveis acontecimentos que estão em andamento ali entre palestinos e israelenses. Então, hoje nós temos uma live que será conduzida por mim, Altair Freitas, membro do Comitê Central do PCdoB, diretor da Escola Nacional, sou historiador, e também uma coparticipação do nosso núcleo de ensino e pesquisa sobre Estado e classes. Então, eu chamo aqui para a nossa tela o nosso companheiro Fernando Garcia. Fernando Garcia, historiador, Fernando Garcia é coordenador do Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois, é o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Estado e Classes da nossa Escola Nacional. Fernando, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todo mundo que nos assiste, Altair, obrigado pelo convite. Essa live conjunta dos núcleos de socialismo, Estado e classe, acho que é uma experiência que a gente pode repetir. Pena que essa primeira vez é por um tema tão grave, mas é uma iniciativa importante da nossa Escola João Amazonas. E dá a saudação também, bem-vinda aqui a nossa convidada que você vai apresentar. Muito bem, companheiros, companheiras, então apresento a nossa grande companheira, Moara Crivelente. Moara é cientista política, pesquisadora da luta de libertação nacional do povo palestino e o anti-imperialismo. Também é diretora do Sebrapaz. Moara, a gente agradece muito a tua participação aqui hoje. Você está em Coimbra, em Portugal. Agora são 23 horas aí, né? Então nós temos um fuso de 4 horas. Então, em nome da Escola Nacional João Amazonas, em nome da Fundação Maurício Grabois, agradeço demais a tua participação nessa live. Moara, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, camaradas. Um prazer estar com vocês aqui. E nós estamos aqui no estúdio também com um convidado especial que vai entrar um pouco mais para frente, o nosso grande camarada, Dr. Jamil Murad, conhecido de muita gente. Depois, mais na frente, a gente apresenta o Jamil. Então, vamos lá, né, gente, que a gente fica olhando aqui o noticiário, é cada vez mais desesperador o que vem acontecendo. Então, Moara, assim, em diversos temas abordados aqui na live do João, nós temos insistido num ponto. A percepção da nossa opinião pública, de modo geral, é definida conforme a visão de mundo, os interesses e determinações da geopolítica estadunidense, acompanhada aqui praticamente sem nenhuma mediação, sem nenhum assento crítico por parte da grande mídia corporativa. Dessa maneira, criou-se um senso comum no Brasil, no Brasil em especial, e que a população palestina ela é composta por um conglomerado de grupos terroristas, de grupos radicais, e que atacam Israel de tempos em tempos, o que torna o ataque sistemático do Estado israelense ao povo palestino como um mero ato de defesa. Aliás, é isso que, novamente, a gente assiste nesses dias. Na atualidade, a população palestina, estimada em cerca de 5 milhões de pessoas, vive essencialmente em territórios descontinuados, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e em Jerusalém. E lá também nós temos mais de 3 milhões de refugiados que vivem em países vizinhos e muitos outros palestinos que vivem naquilo que a gente chama de uma grande diáspora. Com um território aproximado de 365 quilômetros quadrados, a faixa de Gaza concentra mais de 2 milhões e 200 mil palestinos confinados naquele território pelo Estado israelense. Muita gente considera a faixa de Gaza hoje como a maior prisão a céu aberto do mundo. Muito bem, olhando para isso que está acontecendo, olhando para a história do século XX e a história mais recente dos últimos anos, ora, como é que a gente pode compreender essa situação desesperadora de opressão brutal
a que o povo palestino está submetido pelo Estado de Israel? É, é excelente começar pela história, né? Sempre para a gente tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Se o camarada puder fazer aquela apresentação ali, eu tenho algumas imagens que eu queria usar para a gente discutir um pouco o que chamam, né, de as raízes do conflito, né? Como costumamos falar quando vamos fazer a análise da situação na Palestina. O que a gente tem visto é sempre reiterado pelos palestinos como uma situação de ocupação militar prolongada, que, na verdade, já deriva de um projeto colonial, né, do movimento sionista de instauração dessa comunidade judaica pelo movimento sionista na Palestina. Esse movimento já foi se instalando no final do século XIX na Palestina, mas no final da Primeira Guerra Mundial, as potências imperialistas que eram a França e o Reino Unido na época, depois de derrotarem o Império Otomano e o Império Otomano em si, que já vinha de um longo processo de crise, se desfazer, o Império que controlava a região na época, o Reino Unido e a França decidiram dividir o Oriente Médio entre si, né, como manda a sua natureza imperialista, e o Reino Unido ficou com a Palestina. Depois da criação da Liga das Nações, no final, né, da Primeira Guerra Mundial, a Liga deu à Grã-Bretanha o mandato, ou seja, o controle sobre a Palestina, o mandato britânico, né, que previa que o território da Palestina seria independente depois de um processo de tutelagem, que é assim mesmo chamado, né? Eu estou começando pela história porque é sempre esse o apelo dos palestinos, né? Para que a gente veja que não foi hoje que começou o conflito, nem ontem, nem sábado, né? Mas lá no começo do século. E o que a gente quer sempre é enfatizar a natureza colonial desse conflito e da resistência palestina como uma de libertação nacional, né? Isso só para explicar porque eu estou voltando tanto no tempo. Então, a questão ali foi sempre de instauração de um projeto colonial na Palestina, né? Para que também se realizasse o interesse e a agenda do imperialismo britânico e francês no Oriente Médio. Durante o mandato britânico, o Reino Unido cumpriu uma promessa que o chanceler do Reino Unido havia feito ao líder do movimento sionista na Grã-Bretanha, o James Balfour, prometeu ao movimento sionista que ia ajudar na instauração desse projeto colonial na Palestina. Isso ele fez com bastante maestria, o Reino Unido, e durante o mandato britânico, nós temos, inclusive, um vídeo no canal Sobre a Paz que mostra a propaganda do exército britânico na época fazendo o controle da população palestina, perdão, justamente como a gente vê hoje os soldados israelenses fazendo, chamando a população palestina de terrorista, porque já resistia na época à implantação desse projeto colonial lá. Então, de novo, é mais uma evidência de que nada disso é novo, né? Durante o processo, então, as terras da comunidade palestina foram compradas ou tomadas por vários anos, né, até que o mandato acabasse, e por isso o povo palestino já ia se manifestando contra a instauração do projeto do plano sionista na Palestina. Por isso, no final da década de 20 e 30, já houve várias revoltas, vários levantes da comunidade palestina contra isso, não contra o povo judeu, porque já havia judeus morando na Palestina antes da implantação do projeto sionista, né? Ou seja, o alvo era mesmo a colonização da Palestina por esse projeto. Durante as revoltas, o mandato britânico enviou comissões para averiguar qual era o problema, né, na região, e já reconhecia, então, que o povo palestino era contra a implementação desse projeto lá e que já via como o movimento sionista ia se configurando como o novo mestre, né, a nova potência que ia
buscar dominá-los. Ou seja, por isso, uma das narrativas que a gente escuta muito dos pró-sionistas é que Israel aceitou a solução de partilha, né, da Palestina, proposta pela ONU, e os palestinos nunca aceitaram. É por isso, é porque desde o mandato britânico, os palestinos se posicionavam contra isso, e dizendo, nós sempre vivemos aqui com judeus, não é necessário, e comprovadamente um movimento colonial que está se estabelecendo aqui, né. Então, em 1947, a ONU adota esse plano de partilha que o Reino Unido havia proposto para tentar apaziguar um pouco os conflitos, né, que já era o processo de tentativa de dominação e resistência por parte do povo palestino. A ONU adota, então, em 1947, através da Resolução 181, né, o plano de partilha. Israel declara o Estado em 1948, durante um processo de limpeza étnica que ficou conhecido como a Nakba, né, que é a catástrofe do povo palestino, em que destruíram várias vilas. Acho que já pode passar aí, por favor, o slide, não tive capacidade de fazer a minha própria apresentação, lamento. Pode passar de novo, por favor. E durante esse processo, de novo, por favor, durante esse processo essas são as propostas, né, de partilha, até que a de 1947 foi adotada, e no próximo a gente pode falar dessa resolução, que destinou 56% do território para a minoria da população, né, que era a população judaica, e 43% para o Estado árabe. Já, mais uma vez, um motivo para a rejeição desse plano pela comunidade árabe. Depois, durante a guerra, e antes e durante e logo a seguir também, esse processo de limpeza étnica da Palestina foi marcado, assim, pela catástrofe, né? Em seguida, houve outros confrontos, inclusive os vizinhos árabes também, essa é a Nakba, os vizinhos árabes também se uniram na defesa da Palestina, né, contra o projeto colonial. Houve uma guerra em 48, e logo em 49 foram assinados armistícios, principalmente com a Jordânia, para definição ali de qual seria o estatuto futuro, né? Só que em 1967, pulando um pouco para também não ficar com muito detalhe nesse período, em 1967, a gente já vê a Guerra dos 6 Dias, em que Israel ocupa o que hoje a gente chama de Cisjordânia, faixa de Gaza, e também outros territórios árabes, né, da Síria, as colinas de Golã, as fazendas Shebaa do Líbano, que são agora a gente tem visto o Hezbollah também disparando mísseis contra as bases israelenses ali instaladas, né? Israel também tem colônias no território sírio, das colinas de Golã, como eu disse. Então, a ocupação militar vai se instaurando de 1967 até os dias atuais, né? A ponto de a ONU já ter denunciado milhares de vezes que a ocupação já se tornou ilegal, porque não é mais uma ocupação militar temporária, conforme o direito internacional humanitário regula, né, de forma contraditória e controversa, como a gente sabe, mas já existe essa caracterização de um projeto colonial sendo instaurado através de uma ocupação militar. Aí a gente vai também analisando a criação e a organização dos movimentos de libertação nacional na Palestina já durante a década de 50, o movimento nacionalista árabe. Aliás, como eu disse antes, né, havia revoltas antigamente também durante o mandato britânico, ou seja, o movimento de libertação nacional era bem vivo já desde o começo do século XX. Depois a Frente de Libertação da Palestina, em 61, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, em 67, antes disso o Fatah também, que é o Movimento de Libertação Nacional da Palestina, que está no governo da Autoridade Nacional Palestina, em 59, as organizações socialistas, o Partido Comunista, né, da Palestina, que na verdade foi estabelecido em 1919, ou seja, sempre demonstrando como a resistência e o movimento de libertação nacional foi bastante vivo e vigoroso desde o começo, né, da implantação do movimento sionista na Palestina.
Então, em 64, é estabelecida a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. A OLP acaba por ter que atuar no exílio, né, por causa da colonização e depois, em 1967, por causa da ocupação militar, principalmente atua no Líbano, na Tunísia, na Argélia, vai variando conforme também as diferentes guerras na região e as diferentes conjunturas ali que levam os palestinos a terem que mudar um pouco de lugar por questões várias que a gente também pode debater depois se for interessante. Em 1974, depois de bastante tempo de luta armada e também de busca por reconhecimento e por legitimação da situação da luta pela libertação da Palestina, a OLP decide fazer movimentos pela integração, né, da causa palestina na ONU, como vocês veem aí, o Yasser Arafat, que era líder do Fatah e acaba por se tornar líder da OLP também, faz o famoso discurso na Assembleia Geral da ONU, em que ele fala que os palestinos são prontos para a paz, né, e que a comunidade, o mundo não podia deixar que os palestinos que tinham uma arma e um ramo de oliveira na mão, deixar o ramo de oliveira da mão deles cair, né? Ou seja, colocando muito claramente que o mundo tem responsabilidade pelo que acontece na Palestina. Se você puder passar de novo, por favor. Já falei da guerra e adiante, por gentileza. Sim, então, a partir daí, em 78, 79, o Egito assina um acordo de paz com Israel, é o primeiro dos países árabes a caminhar no processo de normalização, né, com Israel, o segundo seria a Jordânia, nos anos 90, mas na década de 80, se puder passar de novo, por favor, na década de 80, os palestinos vão levar adiante esse compromisso, né, de resolução pacífica do conflito e tentar estabelecer um processo de paz com Israel através da mediação dos Estados Unidos, principalmente, né? Então a gente já sabe quais seriam os termos impostos aos palestinos também nesse processo de paz, mas foi a medida possível, né, diante da conjuntura e dos problemas dos palestinos na época, principalmente os palestinos refugiados nos países da vizinhança, enfim, várias questões geopolíticas ali também pressionando por uma solução dessa questão. Os palestinos sempre colocaram a mesa em cima da mesa, que para eles as questões centrais incluem essas listadas aí, os refugiados, como bem falou o Walter no começo, hoje eles são cerca de 3 milhões de pessoas, tanto dentro da Palestina quanto nos países vizinhos, né? Eu estive recentemente nos campos de refugiados em Shatila e outros no Líbano, e a situação ali é realmente periclitante, uma situação que demonstra e evidencia qual é o problema de uma perpetuação desse problema, desse desafio para os palestinos, né, de estarem impedidos de voltar para o seu lar, para a sua pátria. A questão dos prisioneiros, que hoje são mais de 5 mil prisioneiros nas prisões israelenses. A questão de Jerusalém, que já foi anexada de fato e por lei por Israel, primeiro através da ocupação em 1967 e segundo através de uma lei que Israel adotou em 1980 que denomina Jerusalém a capital do Estado de Israel. Também a questão das fronteiras, que Israel está sempre se recusando a tratar, a questão das colônias, né, já existem mais de 200 colônias dentro do território palestino, que são, na verdade, grandes cidades, a maioria delas, tem shoppings, tem universidades, não são mais assentamentos como a gente imaginaria, né, coisas precárias, e sim estruturas bastante já estabelecidas, né. A questão dos recursos também, que são capturados por Israel para principalmente abastecer essas colônias, o cerco a Gaza, que é uma questão agora que a gente tem debatido bastante por causa da situação atual, mas que já dura desde 2007, né, que foi quando
o Hamas subiu ao governo em 2006 e depois, como Israel considera o Hamas uma organização terrorista, considerou todo o território da faixa de Gaza um território hostil, assim denominado pelo Ministério da Segurança Interna, Ministério da Defesa de Israel, e assim se permitindo punir coletivamente ao que na altura era mais de 1 milhão de pessoas e hoje são 2,2 milhões de pessoas, né? A questão da ocupação militar, que está sempre também em pauta por causa da sua permanência, né, da sua persistência, e que tem funcionado justamente para reprimir os palestinos enquanto a colonização do território palestino vai avançando. Camaradas, não sei se querem me interromper um pouquinho para eu também não ficar no monólogo aqui, e depois a gente continua talvez numa segunda parte. Não, Moara, você pode continuar. Aqui Tá bem. Só para não ficar ouvindo só minha voz um tempão, mas tá bem. Como eu disse, então, a questão dos prisioneiros, dos refugiados, são questões centrais, mas que Israel sempre buscou, sempre evitou tratar de forma a resolver, de fato, né? Na verdade, Israel, as lideranças israelenses se negam a discutir isso, mas, na prática, dizem nos seus discursos, e, enfim, nas políticas que adotam, que essa questão nunca será solucionada do ponto de vista deles, né? Que existe um perigo demográfico, entre aspas, que Israel precisa evitar, né? E que o retorno dos milhões de refugiados palestinos é inaceitável para essa liderança racista que continua colonizando a Palestina, né? Além disso, outras questões vão surgindo já faz um tempo, na verdade, que várias organizações palestinas têm denunciado, com base no direito internacional, inclusive, além da base em evidência para quem quiser ver, né, que o que se estabelece também é um regime de apartheid, né, de segregação racial, que Israel impõe tanto à população que vive sob ocupação militar nos territórios palestinos, quanto à população que vive em Israel, né, por causa de uma série de leis e práticas que Israel foi implementando, que vão colocando os palestinos, os cidadãos palestinos de Israel, em segunda e terceira categoria, né? Existe cerca de 20%, cerca de 20% da população em Israel é palestina, ou seja, aqueles que conseguiram permanecer no território continuam lá lutando por direitos iguais, né, dentro do território israelense. E em 2018, por exemplo, nós denunciamos na época, inclusive, o parlamento israelense adotou uma lei que diz claramente que só o povo judeu tem direito à autodeterminação no Estado de Israel, tomando outras medidas como o rebaixamento da língua árabe, que só o hebraico seria a língua de Israel, né? Ou seja, várias provas de que, se é que a gente ainda precisava de evidências sobre isso, de que o plano é mesmo tornar o Estado judaico exclusivo e que a população palestina vai continuar sendo tratada como invasora, basicamente, né? Outro exemplo disso é a população que vive em Jerusalém, que tem ainda um outro estatuto de residente apenas, gente que está ali e cujas famílias, gerações são de Jerusalém por tempos, enfim, muito antigos, né, e que Israel continua tratando como, basicamente, imigrantes que têm uma espécie de um visto, que é a permissão de residência, que Israel retira a seu bel prazer a qualquer momento em que, por exemplo, um jovem é acusado de ter tentado atacar alguém num posto de controle militar, por exemplo. O governo israelense pode tirar da mãe ou do irmão a permissão de residência, ou seja, desestruturando a família, né? A pessoa tem que se mudar para qualquer lugar. Às vezes também demolir a casa da pessoa, ou seja, deixando toda a família também punida por uma suspeita de alguma coisa, e, enfim, criando vários subterfúgios, vários mecanismos para expulsar a população palestina de Jerusalém. Então, essas são algumas das
inúmeras, incontáveis políticas que Israel vai adotando à medida que o tempo passa e o mundo continua só olhando para a questão palestina quando as bombas caem, né? Então, é isso que os palestinos têm tentado enfatizar com ações como essa, a que a gente tem debatido nos últimos dias, mas também ações como a de 2018, que também era uma tentativa de chamar atenção para a questão de Gaza como um lugar em que a maioria das pessoas é refugiada, 70% da população de Gaza é considerada refugiada de, inclusive, cidades e regiões que hoje a gente tem visto no noticiário como atingidas de alguma forma por essa ofensiva palestina, porque, na verdade, não é uma infiltração, né, de pessoas vindo de Gaza para Israel, na verdade, escapar da prisão e retornar para casa, no fim das contas. É bom que a gente tenha esses termos em vista, porque justamente grande parte dessas pessoas são de famílias que eram dessas cidades, né, para onde muitos deles têm dito que vão retornar. Isso aconteceu em 2018, de forma pacífica. Israel também reagiu de forma extremamente violenta. Foi montada uma comissão de inquérito do Conselho de Direitos Humanos para analisar a resposta que Israel deu a esses protestos. Foram chamados de a Grande Marcha do Retorno, né, justamente para chamar a atenção para a questão dos refugiados. E ainda não se fez nada a respeito, né? O relatório dessa comissão identificou que crimes de guerra e crimes contra a humanidade podem ter sido cometidos por Israel, nada foi feito, isso foi de 2018 a 2021, até que o relatório foi liberado. E aí a gente vai vendo a repetição dessas catástrofes dentro de uma outra catástrofe contínua, né, em que o mundo continua sem tomar uma atitude e que Israel continua impune, tendo o apoio que a gente sabe que tem dos Estados Unidos, né, 3 bilhões de dólares por ano para o setor militar israelense, fora todo o apoio diplomático político que a gente viu bem o Joe Biden reiterar, né, não é só o Joe Biden, são todos os outros. Obama foi um grande amigo também do Estado de Israel. Então, são essas as várias questões que a gente vai tentando chamar de volta para a atenção, né, justamente para que a gente mostre que essa situação não começou ontem nem sábado e é contínua para o povo palestino. Muito bem, Moara. De fato, sim, é uma linha histórica que mostra para a gente duas coisas, né? Primeiro, que existe uma política de tentativa de aniquilamento do povo palestino, né, nessa trajetória histórica. E o segundo elemento é que fica bastante evidente, e muitas vezes a gente fala isso e tem gente que fala, não, isso aí é invenção, coisa da esquerda, coisa de comunista, que é a ação brutal do imperialismo lá do século XIX, que atravessou os acordos pós-Primeira Guerra Mundial, sob predomínio do imperialismo, e mais recentemente, né, nessas décadas pós-Segunda Guerra Mundial, a prevalência dos interesses geopolíticos do imperialismo estadunidense na região, né? Ou seja, a gente não inventa essas coisas, né, quando a gente aborda as questões do imperialismo, são questões muito concretas e que, no âmbito da disputa geopolítica, interfere brutalmente com a movimentação dos povos, com a organização das nações, enfim, uma situação que você é uma estudiosa, né, da luta anti-imperialista, a gente também busca, na escola, desenvolver esses conceitos, estudar profundamente, isso fica muito evidenciado como o povo palestino, e o povo judeu também, em certa medida, também, os dois povos os povos, né, não estou falando do Estado, estou falando dos povos, como acabam sendo joguetes na mão dos interesses geopolíticos de grandes potências. Mas antes de passar para o Fernando, eu queria, então, aqui na nossa programação de sempre das lives, pedir para os nossos internautas, os companheiros e companheiras que estão acompanhando, que curtam a nossa live, compartilhem, né, ajude a divulgar esse pensamento, essa live e o trabalho da nossa escola. Fernando. Além de compartilhar, também, quem tiver perguntas, já ir colocando, já está aparecendo algumas perguntas aqui. Imagino que já
não dá para saber, mas eu acho que todas as perguntas não serão respondidas, mas fica aqui um certo leque, inclusive, para esse segundo momento que a Moara vai trabalhar as questões, os pontos que vão ser tratados aqui. E a Palestina, ela tem uma capacidade muito grande, a questão palestina, de mobilizar a esquerda do mundo inteiro, principalmente os partidos comunistas, desde os anos 40. Né? Então, o Partido Comunista do Brasil, ele é um partido que também tem a sua trajetória permeada por defesa da Palestina, né? De colocar os pontos, os pingos nos is, é um pouco do que a gente está fazendo aqui, isso foi feito diversas vezes. Já nos primeiros momentos dos ataques, ainda no sábado, por parte de Israel contra a Palestina, a direção do partido se reuniu e fez uma nota que eu vou pedir licença para vocês para ler aqui, uma nota breve, como um certo basilador também dessa nossa conversa. Né? Então, a nota é... Eu acho que a gente pode passar aqui a nota também, enquanto eu vou lendo, mas eu vou lendo aqui da minha mão mesmo. O povo palestino merece paz. O PCdoB condena os ataques realizados por determinação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra a Palestina, como resposta ao contra-ataque organizado pelo Hamas a partir da faixa de Gaza nas últimas horas e que atingiu áreas civis e militares. Lamentamos e nos solidarizamos igualmente com todas as vítimas desta escalada, israelenses e palestinas. Mas não igualamos as responsabilidades. Esta guerra já está em curso há muitos anos e há 3 décadas os palestinos fizeram concessões importantes nos chamados Acordos de Oslo, nunca cumpridos por Israel, que garantiam negociações pacíficas como caminho para o estabelecimento de um Estado palestino independente, com fronteiras internacionalmente reconhecidas. De lá para cá, não apenas tal promessa foi esquecida, como o pouco que restava do território palestino foi sendo ocupado por assentamentos ilegais promovidos pelo Estado israelense, diante da inércia das Nações Unidas. Tal inércia continuou diante dos cotidianos ataques e humilhações que a população palestina sofre em seu dia a dia, incluindo uma rotina de bombardeios e incursões militares. A única maneira de construir a paz na região é a solução dos 2 estados, israelense e palestino, em convivência respeitosa. Para isso é necessário avançar no estabelecimento de um Estado palestino viável, com as fronteiras de 1967 e tendo como capital Jerusalém Oriental. O Brasil, como atual presidente do Conselho de Segurança da ONU, possui papel importante e prontamente convocou uma reunião de emergência com menção à solução de 2 estados. Sair do imobilismo e buscar propostas para a paz deve ser os objetivos a serem perseguidos no imediato momento. Comissão Política Nacional do Partido Comunista do Brasil. Então, essa é a nota aqui do PCdoB. E também vou levantar alguns pontos aqui para que a Moara possa trabalhar na sua fala. Mas antes disso, eu queria fazer não só uma propaganda, mas uma indicação de 3 leituras rápidas que ajudam a gente a entender e acho que complementam também o que a Moara está sintetizando aqui nesses parcos minutos. Um é um texto dela mesmo, Apartheid na Palestina, um século de luta contra o racismo e o colonialismo. Um belíssimo texto, eu acho que vale a pena, Altair, a gente deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Outros 2 são As Conexões do Sionismo com o Colonialismo, o Fascismo e o Racismo, de João Quartim de Moraes, na revista Tensões Mundiais. Também é um texto que vale a pena, a gente poderia deixar aqui. E um último é O Sionismo e a Tragédia do Povo Palestino, de Domênico Lossurdo, na Crítica Marxista, número... não sei o número, mas a gente deixa aqui também o link do texto. Como sendo uma live do João, da Escola Nacional, acho que vale a pena a gente fazer indicação de leitura. Mas existe todo um debate sobre a necessidade de construção, como é dita na nota do PCdoB, coexistência de 2 estados
nacionais na região, o Estado palestino e o Estado de Israel, inclusive a partir de uma resolução da ONU de 1947, se não me engano, a resolução 181 de 29 de novembro de 1947. Ficou estabelecida que a região contaria com esses dois estados, mas só Israel é reconhecido na prática. E nesses 75 anos criou uma situação de beligerância muito grande, de condição colonial com a anuência da comunidade internacional até hoje. Setores das Nações Unidas, né, como já a própria nota diz, e a Moara já colocou, diversas organizações de direitos humanos, intelectuais de largo espectro identificam Israel como um Estado colonial em que o apartheid é o método utilizado pelos seus diversos governos de próprio Israel, né? Ou seja, a segregação é sistêmica e racial, oprime palestinos e se configura pela invasão e expansão de terras palestinas através dos chamados assentamentos. Então, pensando nisso, pensando também no que a gente pode colocar a partir de agora com uma militância em torno dessa questão no Brasil inteiro, e também como uma linha de ação, né, conjunta a todos aqueles que defendem o Estado da Palestina, o povo palestino. Como é que você avalia esse processo agora num segundo momento, Moara, por favor? Pode repetir só a última perguntinha, por favor? A última parte da pergunta. Desculpa, deu uma falha aqui. É a segregação sistêmica racial que oprime palestinos e se configura numa invasão e expansão de terras palestinas através dos chamados assentamentos. Sim, sim. Como você colocou e também mencionei mais cedo, essa caracterização, né, do regime, e me interrompa, por favor, se eu não entendi bem a pergunta, que me deu uma falha de conexão aqui. Essa caracterização do regime israelense como um regime de segregação racial tem sido uma campanha bastante forte, inclusive, por parte dos palestinos, e também já adotada por relatores especiais da ONU para a questão palestina, principalmente desde John Dugard e outros mais recentes, que têm mostrado como categorias anteriores, né, de análise da situação na Palestina já são insuficientes, né, por exemplo, mesmo tentando negar que exerce uma ocupação militar, sempre colocando os territórios palestinos como disputados, Israel já demonstrou que a ocupação militar não passa de um mecanismo para permitir a colonização, né? E as várias políticas que eles vão implementando para isso também demonstram essa intenção colonial, né? O apartheid tem tudo a ver com colonialismo, né? Como a gente sabe, também em outras lutas anteriores, mas fica também evidente agora, e também como colonialismo, por mais que às vezes a gente diga que o colonialismo é uma coisa obsoleta e que vai contra os nossos anseios para o mundo hoje, na verdade a gente vê que tem tudo a ver com o capitalismo e com o imperialismo, inclusive nas suas formas atuais, né? Então, essa denúncia de que esse projeto colonial também vai realizando o capitalismo na Palestina também é uma denúncia importante, principalmente para a esquerda. Se vocês depois se a gente tiver tempo, também colocaria a nota do Partido Comunista de Israel, né, falando também da situação, da solução, como você colocou também, Fernando, sendo a solução de dois estados, né, porque é justamente a realização do direito nacional do povo palestino à autodeterminação, o objeto central e a estratégia principal do povo palestino, né, desde obviamente, os primeiros movimentos de libertação nacional, como a gente colocou mais para trás, mas também, especialmente na forma atual, desde 1993, também tenho achado incrível vários comentadores pró-Israel e sionistas, inclusive na mídia hegemônica, como vocês também colocaram, que tem apresentado a questão da forma de sempre, né, como bastante problemática, que depois a gente pode comentar também, dizem que os palestinos não reconhecem Israel e pretendem eliminar o Estado de Israel. Isso é muito mentira, não só a OLP
reconheceu Israel na Declaração de Princípios, que deu início aos acordos de Oslo da década de 90, enquanto a Israel só foi pedido que reconhecesse a OLP como representante do povo palestino, ou seja, já começa numa situação completamente desigual, mas a qual os palestinos depositaram sua esperança, né, de resolver a situação, aceitaram o Estado, a solução de 2 estados, demandaram a realização do direito à autodeterminação como forma de libertação nacional através do estabelecimento do Estado da Palestina. Já existem cerca de 140 países que reconhecem o Estado da Palestina, inclusive o Brasil, e mesmo assim a falta de soberania e de controle do próprio território, da própria população, enfim, do próprio estatuto político da Palestina continua sendo evidenciada aí pela ocupação militar, né? E pelo apartheid, como você bem colocou, Fernando, vários sistemas e leis e regimes que mantêm a população palestina como completamente dominada nessa realidade, né? Eu fui uma vez, se me permitem um relato, eu fui uma vez a Hebron, que é uma das cidades mais ocupadas por Israel, tanto militarmente, com postos de controle militar entre bairros dentro da cidade. Às vezes você quer ir no mercado de manhã e voltar à tarde, porque você vai resolver coisas em outro lado da cidade, você tem que rezar para o posto de controle militar estar aberto, ou então você tem que dormir em algum lugar fora da cidade. Tem vários relatos de defensores de direitos humanos na Palestina, palestinos, que passam por isso frequentemente. E Hebron é também muito ocupada por colonos, é colonizada, inclusive, no mesmo prédio, às vezes, que mora uma família palestina, porque, afinal de contas, é Palestina, Hebron fica dentro da Cisjordânia, moram famílias de colonos israelenses no prédio, na parte de cima, e as ruas são cobertas por redes metálicas, justamente porque os colonos jogam objetos, coisas contra famílias palestinas que vivem embaixo, comércios, etc. Comércios todos fechados, imaginam o impacto socioeconômico que isso gera para a cidade de Hebron, né? Ou seja, é só um dos vários exemplos de uma realidade brutal, que deixa, assim, de evidente que aquilo é uma colonização e segregação racial, porque, inclusive, até pouco tempo atrás, existiam ruas que eram, de fato, separadas entre o espaço, no meio da rua existia uma mureta que os israelenses precisavam ir de um lado, o palestino do outro, ruas em que palestinos são proibidos de passar de carro, supostamente, dizem os israelenses, por segurança, né? Então, mais evidente que isso, impossível. Não sei se eu respondi, perdão, se não, me corrija, se não, por favor. Antes da gente seguir, queria destacar aqui no nosso chat a presença de um conjunto de camaradas. Primeiro, o nosso camarada Adalberto Monteiro, que é o nosso secretário nacional de Formação e Propaganda, presidente da Fundação Grabois, está aqui prestigiando a nossa live. Camarada Francis Zenaide, que é secretária de Formação do PCdoB do Estado da Paraíba. O Alzumir Rossari, que é secretário de Formação do PCdoB de Santa Catarina. Camarada Mariana Venturini, membro do Comitê Central. Aqui eu vou citar alguns membros do Comitê Central, que estão aqui presentes, Comitê Central do PCdoB. A Mariana Venturini, a Maria Liege Rocha, temos aqui também o nosso grande camarada Pedro de Oliveira, nosso decano, homem da comunicação, assessor da presidência do PCdoB. Então, nós temos um conjunto de militantes de diversos estados. Eu quero destacar aqui a presença da nossa camarada Lica, lá do Pará. A Lica, dirigente do PCdoB do estado do Pará. Lica, um abraço, grato pela presença. Temos aqui o pessoal de Pernambuco, a Jussara Barbosa, gente do Brasil todo acompanhando a nossa live. Então, eu agradeço a todo mundo e sigo pedindo para a turma aí, curtindo, compartilhando, ajudando a divulgar a live. Moara, vamos lá para mais um questionamento, né? A Segunda Guerra Mundial e as atrocidades nazistas criaram uma situação de genocídio contra os judeus europeus que causaram um enorme impacto sobre a opinião pública mundial,
cujas repercussões são intensas até hoje. A própria criação do Estado de Israel foi uma decorrência daquele processo. Ao mesmo tempo, existe uma confusão muito grande quando se trata de dois termos que muito em voga, mas há muita confusão nisso: sionismo e antissemitismo. Você pode nos apresentar o real sentido desses dois termos? Afinal de contas, combater o sionismo é a mesma coisa que ser antissemita? Não, de forma alguma. Inclusive, é muito bom que você tratou desse tema, porque é uma acusação que é feita com frequência contra pessoas que apoiam a causa palestina, né, e apoiam a paz, no fim das contas, defendendo a solução de dois estados, a paz justa que garanta ao povo palestino a realização do seu direito à autodeterminação, e é basicamente uma forma de tergiversar, não é? De tirar o foco da questão central, justamente se valendo de uma tragédia, uma catástrofe que foi também infligida contra os judeus da Europa, que foi o Holocausto, de certa forma, esse movimento sionista se utiliza da tragédia do povo judeu para justificar outra tragédia, né, o que é condenável, e ao mesmo tempo faz essa confusão que você bem ressalta entre sionismo e semitismo, né, no fim das contas, também tratando os judeus como os únicos povos semitas, o que não é fato. O povo palestino, por exemplo, também é um povo semita. Então, essa mistura de utilização da catástrofe do povo judeu na Europa com o nazismo e a tentativa de tornar esse termo algo que, ou melhor, o antissemitismo, né, algo que vá deslegitimar e criminalizar qualquer crítica ao Estado de Israel, precisa ser condenada. O sionismo foi um movimento, e é um movimento político de colonização, que houve bastante confusão em determinado momento, de muita gente que achava que o sionismo era um movimento de libertação nacional do povo judeu também. Isso já foi desmistificado por vários historiadores, inclusive israelenses, né? A gente não se cansa de citar historiadores como Ilan Pappé, que demonstra qual é mesmo a natureza do movimento sionista, né? Um movimento racista e colonialista. Existem documentos que não acabam mais mostrando isso, inclusive de cartas da liderança do movimento sionista, né, falando de quais seriam as medidas tomadas para expulsar a população árabe da Palestina, para que o movimento sionista pudesse se instaurar na Palestina. Detalhes, inclusive, de como seriam feitos esses planos, esses movimentos de expulsão do povo palestino, né? Alguns termos bastante cínicos, inclusive, de transferência do povo palestino para outras regiões, da forma que fosse preciso. Tem cartas de lideranças bastante conhecidas do movimento sionista falando, por exemplo, que uma das formas utilizadas para isso, além da privação da terra, né, que é um método bastante comum no colonialismo, né, a separação dos trabalhadores do seu meio de produção, principalmente na terra, foi implementada também na Palestina, a negação aos palestinos de emprego, para que se vissem, ou seja, já não tinham seu meio de subsistência e produção, que era a terra, foi tirada deles, então também ia ser negado emprego, trabalho, para que eles tivessem que buscar sua vida em outros países na região, né? Isso está bem documentado, ou seja, o movimento sionista é isso. E dizer que o movimento sionista representa todo o povo judeu já foi também bastante desmistificado por vários judeus que se dizem antisionistas, que são antisionistas, inclusive, que batalham junto com o povo palestino por uma solução justa, e que eles mesmos são taxados por essa parte, pelo movimento sionista, ou por vários ativistas sionistas, de antissemitas, inclusive de judeus que se odeiam porque não apoiam o Estado de Israel, que é realmente
parece que é adicionar uma catástrofe em cima da outra, né? Dizer uma coisa dessa para um judeu, inclusive muitos que são descendentes de vítimas do Holocausto, né? Ou seja, a brutalidade desse tipo de acusação também é de se ressaltar. Para também demonstrar ou evidenciar isso, vários ativistas palestinos e internacionais têm sido taxados de antissemita, inclusive o movimento palestino de boicote, desinvestimento e sanções é considerado uma questão de segurança nacional em Israel, né? Então, várias entidades que, se forem consideradas ligadas ou minimamente apoiantes ou apoiadoras dessa tática, são deslegitimadas, consideradas, inclusive, quase como terroristas, né? É bom, muito bom que você trouxe isso, porque é uma das formas preferidas deles de deslegitimar o apoio e a solidariedade ao povo palestino. Muito bem. Tem várias considerações ali no chat, né, Fernando? Mas eu gostaria de destacar uma, porque eu acho que talvez nos ajude a compreender também uma coisa que sempre é importante em política, e a gente está tratando essencialmente de lutas, né, que são lutas políticas também, acho que é o Gerson Souza, que pergunta sobre a composição das forças políticas hoje, né? Das forças políticas organizadas que atuam na Palestina, entre o povo palestino. Você pode fazer um apanhado rápido para a gente dessas forças, como elas se posicionam politicamente e tal? Claro, a ULP, como vocês devem saber, é uma frente nacional, né? Um movimento de libertação nacional, uma frente de libertação nacional que é bastante representativa, embora o Hamas e a Jihad Islâmica, que tem sido mais conhecidos agora, não estejam dentro da ULP. Isso é uma questão grave da unidade da falta de unidade nacional que os próprios palestinos têm tentado resolver há bastante tempo, mas que, mais uma vez, é uma das formas de Israel de sempre tentar atrapalhar qualquer tentativa de reconciliação, é justamente manter a população separada e sempre dividida, né, fisicamente, politicamente, de várias formas, economicamente. Então, esse é um desafio real que existe na luta palestina, que é, de novo, uma das frentes principais de atuação na política interna doméstica para vários dos movimentos e dos partidos dentro da OLP, por exemplo, que é liderada pelo Fatah, né, mas tem a FPLP, que é a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FDLP, a Frente Democrática, que é, na verdade, oriunda da FPLP, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, marxista-leninista, a FPLP também, o Partido Popular Palestino, que também é um partido comunista, tem também algumas iniciativas populares que não são necessariamente organizadas como partidos políticos, tem uniões de mulheres, de jovens, de estudantes, sindicatos, várias iniciativas que se juntaram em torno da unidade nacional dentro da ULP, né? A ULP tem o seu biro político, tem a comissão executiva, o comitê executivo, tem uma estrutura de organização que o comitê legislativo também, que vai discutindo a estratégia, né, da luta por libertação nacional, táticas, à medida que a conjuntura vai mudando, inclusive aquele ponto que eu coloquei na apresentação sobre 1974, né, foi uma discussão a nível do comitê executivo da OLP, de mudança da estratégia pela libertação nacional, né, de tentativa de estabelecer relações com outros países, por exemplo, outros movimentos de libertação nacional, de estabelecer uma interlocução mais efetiva com a ONU, né, através da participação primeiro do Arafat, mas depois várias adesões que a OLP foi fazendo a agências da ONU, depois o Estado da Palestina mais recentemente foi reconhecido pela Assembleia Geral da ONU como Estado observador não membro, né? Enfim, esse tipo de movimentos vão sendo sempre
obviamente debatidos dentro da OLP, ou seja, de forma bastante representativa, de novo, embora o Hamas não esteja dentro da OLP, e é mais ou menos como a coisa vai se desenvolvendo, com todos os seus desafios, todos os seus problemas, mas com bastante determinação, né, de construção dessa unidade em torno da OLP, que é a representante legítima do povo palestino. Muito bem. Um painel bastante interessante, né, Fernando, dessa composição de forças, né? Destacar aqui a presença também, a participação do nosso camarada Nilson Araújo, que é membro do Comitê Central do PCdoB e é da coordenação da Cátedra Cláudio Campos, da Fundação Grabois, da nossa querida camarada Eneida, que é a diretora da escola do PCdoB lá no Pará, né, na seção estadual da Escola Nacional João Amazonas do Pará, nossa Eneida Santos, nosso camarada Moacir Gonçalves, aqui de São Paulo, e mais um grande conjunto de companheiros e companheiras que estão aqui participando. Eu queria, Moara, Fernando e internautas, que a gente chamasse aqui agora para a nossa conversa o nosso grande camarada Jamil Murad. Grande Jamil, bem-vindo. Jamil, nosso decano militante do PCdoB. Jamil é médico, foi deputado estadual, foi deputado federal pelo PCdoB de São Paulo e atualmente é presidente do Sebrapaz, né? Então, o Jamil também acompanha desde sempre a luta de resistência do povo palestino. Então, eu chamo o Jamil aqui para dar umas opiniões, interagindo aqui com a Moara, Jamil. Jamil, fique aí à vontade para dar suas impressões sobre esse debate. Boa noite, companheiros e companheiras. Queria parabenizar a Escola do Amazonas por pautar esse tema atualíssimo, né? E também cumprimentar a nossa diretora do Sebrapaz, diretora de comunicação, Moara Cruzeirense. Fez uma bela exposição da situação histórica, a situação atual, né? E, por razões, como militante do PCdoB... Jamil, o teu som não está muito bom. Vamos ver se a gente consegue dar uma correção do som, porque não está claro o som para a gente, viu? Eu estou... Agora sim. Não. Jamil, não está dando para ouvir, você desligou o microfone. Eu vou desligar aqui. Não. Não? Agora vamos lá. Agora sim. Deu certo aí, não? Opa, agora sim, Jamil. Bem melhor. Eu desliguei aqui um botão aqui. Então, companheiros, é muito importante a gente dialogar, conversar, debater essa questão. Tanto é que existe uma guerra hoje estabelecida, uma atrocidade, perdas de vidas, né? E nós, como comunistas, nós somos humanistas, nós não queremos que perda de vidas. Por isso que nós somos contra a guerra. Eu sou de uma entidade que chama Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. E isso tem o apoio do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, porque nós valorizamos a luta pela paz. Porque na guerra, quem é favorecido são as grandes indústrias de armamento, os traficantes de armamentos, os banqueiros que patrocinam as guerras.
Né? Então, esses são... E a bucha do canhão, como se diz, é o povo, é o trabalhador, o filho do trabalhador. Eles criam uma narrativa que o indivíduo tem que doar a vida dele para defender os interesses das indústrias armamentistas, dos interesses de uma determinada elite de um país tomar pedaço de território de outro país, tomar riquezas de outro país, etc. Por isso que nós somos a favor da paz. Levantamos a bandeira da paz permanentemente. E, nesse caso, nós também levantamos a bandeira da paz. Não é porque os palestinos se levantaram, no meu entender, de maneira justa, né, reagindo a uma opressão de 75 anos, né, eles se levantaram de maneira justa. Não se deve aceitar opressão, subtração de seus territórios, humilhação, expulsão de suas casas, destruição de suas casas, né? Prisão sem julgamentos, prisioneiros políticos sem nenhuma acusação, ficam lá apodrecendo na prisão israelense sem acusação, sem julgamento, sem nada. Né? Quer dizer, então, é tudo por motivação política. Eles querem sempre enfraquecer a luta e a representação dos palestinos para dominar mais fácil, para expulsar mais fácil. Criam esses mecanismos que a companheira Moara colocou. Né? Se consideram superiores, se consideram donos dessa terra, porque foi doada por Deus. Né? Os palestinos estão lá há milhares de anos. Né? Ao existir judeus na sociedade palestina, eles sempre foram respeitados e sempre tiveram uma convivência boa. O germe do ódio é pelo movimento sionista, que precisa desse ódio para separar o povo palestino e ir expulsando o povo palestino de lá. É o apartheid, que é a separação, né? E a expulsão. Mesmo judeus etíopes, que, quando eu estive lá, eu vi judeus etíopes, negros, andando pelas ruas, né? Eles são discriminados, eles não são considerados judeus de primeira categoria. Pode estudar isso que vocês vão ver, não é mesmo? Bom, e foi falado aí uma questão importante sobre o problema do antissemitismo, do racismo. Nós consideramos seres humanos iguais. Né? Eu sou adepto de uma filosofia de um membro de uma família judaica, que é o Karl Marx. Também, como membro do Partido Comunista do Brasil, nós tínhamos um líder que até hoje nós homenageamos, ele que chama Maurício Grabois, que foi deputado federal em 46, ele foi líder da bancada dos comunistas em 46, 47, ele foi comandante da guerrilha do Araguaia e morreu do Araguaia, até hoje não foi entregue seu cadáver para a família, né? E era de família judaica, o Maurício Grabois. Então, o Partido Comunista do Brasil não tem nada a ver, não tem compromisso nenhum com essa história de antissemitismo, etc. Longe disso, muito pelo contrário. E nós queremos dizer que muitos intelectuais lá dentro de Israel
como fora de Israel, nos Estados Unidos, na Europa, intelectuais respeitados no mundo inteiro, de origem judaica, e que têm o mesmo ponto de vista nosso. Né? E muitas vezes eles são perseguidos por isso. Né? São perseguidos porque não estão seguindo essa ideologia do sionismo, que é uma ideologia racista, né? Expansionista, que tem como ideia expandir tomando os direitos de outros povos, como o próprio povo palestino. Agora, é importante a gente verificar, companheiros, isso. Né? Eu tive, como diretor de sindicatos médicos, eu tive lá na primeira intifada, em janeiro de 1988. Eu levei 15 médicos de 6 estados do Brasil, todos diretores dos sindicatos médicos, e 2 enfermeiras. Uma delas chama Fátima Ali, é de Porto Alegre. E nós fomos solidarizar com os palestinos lá. Né? E nós entramos nas enfermarias dos hospitais, lá na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e verificamos crianças com os braços quebrados, que os soldados quebravam para ele não jogar pedra nos tanques israelenses. Quer dizer, é uma brutalidade. Nós chegamos a pegar cápsula de gás que era jogada pelos soldados israelenses e que dava hepatite, dava pneumonite nos hospitais. Né? Eu cheguei a trazer escondido, né, trazer uma cápsula dessas, né, depois de utilizada, né, e que era feito na Filadélfia. Porque aqui tem outra questão. O Israel faz essas brutalidades porque tem o respaldo dos Estados Unidos e do bloco europeu, principalmente da Grã-Bretanha, né? Mas tem o apoio também da França, meio camuflado e tal, da Alemanha também meio camuflado, mas esse bloco europeu, né? Que eles, na Alemanha, que perseguiam os judeus, mataram, fizeram o Holocausto, né? Eram os europeus. Por isso que os judeus queriam sair dali, para ter sossego, para não ser perseguido mais. Né? Então, não foram os árabes nem os palestinos que criaram ódio ou querem perseguir os israelenses. Muito pelo contrário. Né? Nós queremos defender, junto com o povo israelense, e o Sebrapaz defende isso, o povo brasileiro, os povos do mundo todo. Teve até manifestação lá em Nova York, lá na frente em Washington, na frente da Casa Branca, teve manifestação essa semana passada em apoio aos palestinos. Né? Por quê? Porque nós precisamos ter uma solução para isso. A sociedade humana não pode continuar vivendo essa tragédia. Né? Morte. Então, e sempre o discurso, a narrativa é a mesma. Nós temos que bombardear os palestinos, Gaza, destruir suas casas, tomar suas terras. Agora, estão proibindo ter energia. Você imagina, edifícios sem energia. Como é que uma pessoa desce ou sobe sem elevador num edifício alto? Se tem um infarto, como é que ele desce? Ele desce e, no esforço que faz, pode já morrer, não precisa nem levar para o hospital. Né? Bom, então, nós, sem energia, proibido entrar comida, proibido água. Água, que o ser humano, mas qualquer ser vivo sem água morre.
Quer dizer, então nós achamos que essa não é uma questão dos palestinos. No meu entendimento, é uma questão da comunidade internacional toda. Tem que cobrar dos países imperialistas ocidentais, como liderados pelos Estados Unidos, né? Tem que cobrar deles diálogo, solução e paz. Tem que interromper esse massacre que está ocorrendo essa semana lá, interromper isso. Né? E que o presidente Biden, do Partido Democrata, como também poderia ser do Partido Republicano, eles têm a mesma posição em relação a essa causa, né? O que ele fala? Mandou um navio de guerra moderno com aviões lá próximo para falar: vocês podem ter segurança que nós entramos assim que precisar. E ele tem telefonado para o Netanyahu, né? Tem telefonado dizendo que apoia, já mandou para o Congresso ser aprovado bilhões e bilhões de dólares para Israel nessa crise. Né? E, então, ele disse ainda que não vai mandar soldado. Quer dizer, o resto ele manda. Armamentos, tudo, até bomba atômica eles já doaram para Israel. Né? Então, companheiros, nós precisamos ter noção disso. Tenta-se jogar que o israelense, o governo de Israel, procura conviver pacificamente. Não, o governo de Israel é expansionista, é guerreiro, procura discriminar os palestinos, procura expulsá-los das suas terras para ficar com as terras. Para ficar. Israel até hoje não tem fronteira, porque ninguém sabe até onde ele quer chegar com essa ideia do chamado movimento sionista, que é um movimento expansionista. Um movimento expansionista. Ninguém sabe. Tanto é que ele tem um pedaço da Síria. Tem um pedaço da Síria e eles não devolvem. São chamado Colinas de Golã. Eles entraram no Líbano, queriam se estabelecer lá, mas o Hezbollah expulsou. Também o Hezbollah era chamado de grupo terrorista, mas com o apoio do Irã, o Hezbollah conseguiu expulsar. Israel expulsou militarmente, foi uma vitória militar do Hezbollah contra Israel. Né? Então, nós não queremos guerra, nós queremos paz, nós queremos valorizar a vida do ser humano. Nós não podemos torcer pela paz. Isso aqui não é partida de futebol. Futebol marca um gol de lá, marca um gol de cá, semana que vem já é tudo diferente, quem perdeu ganha, quem ganha. Mas guerra não. Guerra perde-se a vida, destrói-se tudo. Para reconstruir demora muito tempo, é muito sofrimento. Né? Então, nós somos pela paz. Nós somos pela paz. Eu acho que o presidente Lula, ele, como presidente do Conselho Nacional, o Conselho de Segurança Nacional da ONU, né? Ele deve chamar as partes, convocar o Conselho de Segurança da ONU e discutir esse problema. Né? Interromper essa agressão, porque nesse primeiro momento os palestinos de Gaza, não vou falar que é o Hamas, os palestinos de Gaza quiseram
ter a sua liberdade, lutar pelo seu país, né? Eles precisam de uma pátria, eles precisam de uma moradia, eles precisam das... É um povo, eles precisam da sua pátria. Eles não querem viver como nômades ou embaixo de barracas, que já faz 70 anos que tem acampamentos de refugiados palestinos no Líbano, na Síria, na Jordânia, no Iraque. Né? Quer dizer, 75 anos esperando solução. Por que não tem solução? Né? Então, nós temos que entender o ponto de vista, o desespero dos palestinos. Os palestinos são humanos também, eles não estão querendo matar ninguém, não, eles querem viver. Mas eles têm que, para sobreviver, eles têm que lutar, têm que garantir a sua casa, a sua pátria. Né? Por isso que eu sou favorável a um Estado nacional palestino. Eu acho que não se justifica essa divisão política. Né? Eu tive, pessoalmente, com 1h30 conversando com o comandante, grande líder, um dos fundadores do OLP, foi presidente da OLP, o Yasser Arafat. Era engenheiro de uma família rica, mas ele entrou nessa causa porque ele amava o povo palestino, ele achava que o povo palestino devia ter sua pátria. E ele era muçulmano como pessoa, mas como político, ele era laico. A OLP é laica. E ela não é socialista, ela é uma organização de defesa do interesse nacional. Luta pelo seu Estado nacional, como disse a Moara. Né? Então, eu acho que a luta ali é pela pátria, é pelo ter um Estado, ter instituições, Exército, Marinha, Aeronáutica, seu judiciário, né? Seu parlamento eles têm. Né? Parlamento eles têm. Então, terminando aqui, eu queria dizer assim, a defesa de um Estado palestino é fundamental. Em Gaza, eles não têm saída pelo mar, tem mar, mas é proibido sair, não tem aeroporto e não pode passar a fronteira, que estão cercados por Israel. Quer dizer, 2,5 milhões de pessoas estão isolados, por isso que falo que é uma prisão a céu aberto. Estão isolados. Né? Não pode. Eu acho que essa não é uma batalha entre o Hamas e Israel. Essa é uma batalha do povo palestino, né, liderado nesse momento pelo Hamas, mas é o povo que está sustentando isso. Né? É o povo. Né? Se você somar os que morreram, os palestinos que já morreram nesse período todo, muito antes de existir Hamas, né? Antes de existir o LP, eram expulsos, casas destruídas, assassinatos. Então, essa luta é a luta de um povo. É o povo palestino. E quando fala que é para defender 2 estados, Israel já tem seu Estado, ou não tem? Eu não estou defendendo para desaparecer o Estado de Israel. Eu estou dizendo que os palestinos precisam do seu Estado, e isso precisa ser garantido pela comunidade internacional, na ONU. Né? Na ONU teria que ter uma intervenção, parar a guerra, falar agora vai ter solução, precisa de solução. Não pode continuar de 2 em 2 anos tendo essas agressões de um lado e de outro. Né?
porque a agressão de Israel contra os palestinos é permanente. Eles se reorganizam e partem para a luta para ver se conseguem defender a sua casa, a sua pátria, que é a casa palestina, o Estado palestino, né? Então, era isso que eu queria dizer para os companheiros e companheiras, né? Eu tive lá em 2005, na eleição de lá. Tinha um ex-presidente dos Estados Unidos, eu tenho até a credencial da Organização das Nações Unidas, eu era pelo governo brasileiro, eu fui como observador das eleições, tenho até a credencial aqui, né? E foi eleito o parlamento, né? Então, nós presenciamos lá. Lá não é um grupo de guerrilheiros, lá é um povo. Como disse a Moara, tem jornalista organizado, tem juventude organizada, tem trabalhadores organizados, tem intelectuais, tem universidades funcionando, tem hospitais funcionando. É uma sociedade organizada. Eles só não têm a parte política, que é poder mandar no seu próprio destino. E é isso que por isso que nós estamos aqui nesse debate, para orientar, quer dizer, para esclarecer o que nós conhecemos sobre isso e nos solidarizar com os palestinos, né? Obrigado. Maravilha, Jamil. Maravilha, Jamil. Vai lá, Fernando. Não, Jamil, que assim, é um exemplo de lutador da causa palestina. Há 30 anos eu vejo o Jamil fazendo isso, em campanhas, tanto para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, o que aparentemente nunca se encaixaria numa campanha. A questão palestina estava sempre presente nas campanhas, nos discursos, nas falas, nos livretos que essas casas faziam. O Jamil estava lá colocando isso, e até hoje, né, anos e anos, décadas e décadas trabalhando nisso, foi para a Palestina, esteve com o Yasser Arafat, tem foto disso, quando era deputado federal, né? Então é um militante dessa causa há muito tempo. Outros tantos militantes estão aqui com a gente hoje, fazendo perguntas, muita saudação a Moara, ao Jamil, parabenizando pelas falas, tendo isto aqui como um alimento para a luta, né? E várias questões aqui, muitas perguntas, eu não sei, eu acho que eu não consegui juntar todas, então a gente vai pensar algumas para que a Moara também se sinta à vontade em escolher dessas daqui qual vai poder trabalhar. Então, são várias delas. Algumas delas já foram respondidas na fala da Moara. Então, a pergunta foi feita e, enquanto isso, a Moara foi falando sobre o tema, então a pergunta dá para se tratar como já respondida. Outras já nem tanto. Algumas delas, umas 3 ou 4, vão no mesmo sentido, e acho que a mais sintética aqui é a da Mariana, que diz o seguinte: obrigada pela aula, Moara, sempre muito esclarecedora, também acho isso. Como você avalia o suposto apagão da inteligência de Israel em prever o ataque do Hamas e a instrumentalização de Netanyahu na política doméstica? A Mariana Venturini, mas o Pedro Oliveira fez uma pergunta parecida, né? E aproveitando a fala do Jamil, eu lembro que, acho que de nós, talvez não o Jamil, mas eu, Altair e Moara, somos de uma geração em que, em algum momento, a gente olhava para o mundo e via 3 grandes figuras: o Mandela, o Fidel Castro e o Yasser Arafat, né, que tiveram atividades diferentes, tinham objetivos diferentes, mas também se confraternizavam num grande humanismo, vamos dizer assim, em torno de grandes questões muito nobres. Mandela teve o seu quinhão de vitórias, Fidel teve o seu quinhão de vitórias, o Arafat teve uma vida de muita luta, mais intensa. Mandela, inclusive, fazia gestos em torno de ligar o apartheid da África do Sul com o apartheid que acontecia na própria Palestina, né? E o Yasser Arafat foi um grande propagandista. Talvez a questão palestina tivesse em torno de tivesse grande vitória enquanto uma bandeira no mundo inteiro quando o Yasser Arafat era vivo, né? Foi morto
de forma terrível, né? Agora, existe uma queda, aparentemente, está muito ligada com essas perguntas do Pedro Oliveira, da Mariana Venturini. Será que não está havendo um apagão também na figura e nas vitórias conquistadas durante o período que o Yasser Arafat dirigia politicamente a Palestina? Fica aí essa pergunta. Quando a Moara terminar, teve umas perguntas aqui, quais são os textos que foram indicados. Eu vou dizer aqui depois da resposta da Moara. É com você, Moara. Vou até começar pelo último comentário aí, que a gente tem o texto, entre vários importantes que vocês também mencionaram mais cedo, a nota do Partido Comunista de Israel, né, do Movimento de Mulheres Democráticas em Israel, também sempre se posicionando pela solução pacífica e pelo fim dessa chacina em Gaza agora também. Para voltar nas questões, né, tentei anotar aqui, não queria perder nenhuma, porque são todas muito relevantes. Aproveitar para saudar a Mariana, que faz tempo que a gente não conversa, e também os camaradas que estão aqui acompanhando a gente, porque eu sei que o compromisso de todos com essa causa é sempre forte, e a gente vai revitalizando à medida que esses eventos vão chamando a nossa atenção, né? São tantas causas para a gente defender contra o imperialismo e contra a opressão, que às vezes a gente tem que parar para dar uma olhada para todo o cenário, né? Sobre o apagão da inteligência, né, que foi a pergunta da Mariana, isso tem sido muito discutido em Israel, né? Inclusive tem sido muito criticado o Netanyahu por como é que isso poderia acontecer, né? A gente vê as imagens de vários combatentes do Hamas chegando tanto por terra, inclusive outros civis também, e outras pessoas vindo do território palestino e voltando, como eu tinha colocado no começo, né, para Israel através daquela grande cerca que Israel colocou na fronteira da faixa de Gaza, derrubando aquela cerca com algumas cavadeiras, e também outros palestinos combatentes que vieram não sei sinceramente o nome disso em português, mas é uma espécie de um paraquedas que tem um motor, e isso está sendo bastante enfatizado, como é que essa é a força aérea que os palestinos conseguiram, com muita criatividade, né, desenvolver para levar a cabo essa ofensiva e adentrar o território israelense. Como é que diz a propaganda, né, o maior exército do mundo, com a maior tecnologia, a maior inteligência, tudo maior, melhor, e o sistema de defesa antimísseis, né, o tal da cúpula de ferro, que é abastecido, inclusive, pelos Estados Unidos, conseguiu perder de vista tudo isso, né, e mesmo toda a inteligência não ter notado os treinamentos em Gaza, inclusive já saíram vídeos do Hamas, se não me engano também da Jihad Islâmica, mostrando como é que foram esses treinamentos. Então, é uma questão pertinente da Mariana, que tem sido alvo de muita crítica lá em Israel, que agora vamos ver se vai para o lado de continuar mostrando a fraqueza do Netanyahu, ou se vai para outro lado de Netanyahu fazer negociatas com outras forças ditas moderadas, né, em Israel, como centro-direita, para que eles integrem o governo, ou seja, a propaganda de guerra está, como a gente sabe, bastante forte em torno dessa mobilização nacional, por assim dizer, né, no enfrentamento à ameaça terrorista, entre muitas aspas. Então, isso vai ser uma coisa a acompanhar aí com bastante atenção, porque é bastante grave. Parece que alguns desses ditos moderados já deram sinais de que entrariam no governo e na coalizão com algumas condições. O Netanyahu já responde que não é hora de fazer barganhas e tudo mais, né? Então, sim, ele vai usar isso como moeda política. A gente sabe que a situação dele é bastante precária em Israel, mas ele, ao mesmo tempo, foi o primeiro-ministro mais longevo, né, da história de Israel. Teve vários governos já,
enfrentando acusações em um processo grave de corrupção e várias outras acusações, ele conseguiu voltar para o governo, ou seja, é uma figura política controversa, fraca por muitas vezes, mas que tem se afirmado e reafirmado também no poder ali. Moara, uma última questão para você. Talvez seja até uma pergunta um pouco retórica, mas me parece, e aí na hora que você responder, você já pode fazer as considerações iniciais, que a gente está chegando no nosso limite aqui, né, do tempo da live. A gente vivencia um período, Moara, em que a extrema-direita ela galgou espaços significativos em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa. E o atual governo de Israel, ele é um governo de uma coalizão do Likud, que é o partido do Netanyahu, com forças ultra-reacionárias, né? de extrema-direita, na composição do atual governo. Na sua opinião, o fato desse novo governo Netanyahu ter essa composição de ultradireita, isso, digamos assim, pode ter sido também um fator de intensificação do que vinha acontecendo nesse último período e que leva à intensificação dessa resistência palestina? Sim, intensificação é fato, né? Temos números para comprovar isso. Esse foi o ano mais letal da história na Palestina desde 2006, segundo a ONU, desde 2002, que era durante a Segunda Intifada, cabe lembrar, segundo autoridades palestinas. Então, a gente tem vários números para mostrar que sim, a situação piorou muito, né? A expansão dos colonatos, os ataques de colonos contra comunidades palestinas e sempre acompanhados, defendidos, acobertados pelo exército israelense, né? As falas que a gente escuta no parlamento de Israel contra o povo palestino são realmente brutais. A gente já viu isso também no passado por parte do Likud, que não é considerado a extrema da extrema direita, então imaginem o que é a extrema da extrema, né? Então, sim, isso acontece, mas, de novo, só uma intensificação de algo contínuo, né, que a gente sempre tem denunciado, um remover da máscara, por assim dizer, né, através, claro, de práticas, mas também através dessa sensação de liberdade que essas lideranças têm tido para falar coisas horrendas, que são, na verdade, coisas que eles já têm praticado, né, mas agora falar de forma aberta, assim, quando até pouco tempo atrás Israel sempre continua, né, mas teve mais preocupação em se defender como a única democracia no Oriente Médio, né, como o parceiro da Europa, o parceiro dos Estados Unidos, porque era uma democracia ocidental, né, inclusive escutei isso ontem mesmo em outro programa de um professor. É bastante preocupante, de um lado, porque significa imediatamente a piora muito intensificada da vida dos palestinos no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, é um favor, basicamente, que esse povo faz para mostrar para o mundo, e agora vai caber a nós também fazer a nossa parte de disputar essa representação, mostrar para o mundo que eles são mesmo, né? Porque, por exemplo, isso noto aqui como algo a observar, a União Europeia voltou atrás aqui numa fala de um dos comissários europeus de que ia suspender ajuda ao povo palestino por causa do ataque do Hamas, o que é incrível diante da catástrofe humanitária que eles estão enfrentando. E logo a seguir, foi um comissário europeu que disse isso, da Hungria inclusive, e logo a seguir todos os ministros da União Europeia, por mais que maioritariamente apoiem Israel, vieram dizer que calma lá, não é bem assim, você não fala por nós, e nós temos ainda uma preocupação com a situação humanitária, né, por mais que nós saibamos que o apoio é sempre total a Israel, né, como não podia deixar de ser, como entidade imperialista também, como a União Europeia. Então, são disputas, né, a gente vê também a movimentação de entidades e organizações solidárias ao povo palestino sempre questionando isso. Comentei há pouco que saiu há 2, 3 dias a nota do Conselho da Paz dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui tem tido
bastante mobilização na rua também, em apoio ao povo palestino. Então, vai ser sempre a nossa disputa por esse espaço de falar qual é a história mesmo, e defender o direito do povo palestino. Muito bem, companheiros e companheiras, chegamos aqui ao final dessa live, grande importância, com Moara trouxe para a gente assim, um levantamento histórico de grande profundidade, para a gente compreender, né, exatamente o que vem acontecendo, por que chegamos nesse ponto, nesse processo de extermínio, de cerco ao povo palestino. Quero agradecer profundamente ao camarada Jamil Murad, que também fez aqui um depoimento muito tocante, muito importante, muito forte, a defesa da paz, na defesa da consolidação do Estado palestino, né? Foi muito importante também essas considerações sobre o que é sionismo, né? Toda essa propaganda que se desenvolve. Então, eu acho, né, Fernando, nosso coordenador do Centro de Documentação e Memória, nós hoje aqui também construímos um importante documento, um importante estudo e uma importante memória, né, de toda essa trajetória. Eu quero agradecer muito, Moara, pela sua disposição. Meia-noite aí em Coimbra, agradeço demais, a gente vai continuar sempre em contato, agradeço ao camarada Jamil Murad e agradeço a participação de todos e todas. Ajude a compartilhar a live do João. Na próxima terça-feira nós temos, e todos nós aqui, com certeza, hoje, e o mundo, né, o mundo que tem consciência, com certeza, seguirá lutando pela paz e seguirá lutando em defesa dos direitos do povo palestino. Pessoal, grande abraço a todo mundo. Próxima terça-feira, a live do João terá também uma nova edição, e a gente vai divulgar adequadamente. Grande abraço. Um abraço, muito obrigada a todos. Até a próxima. Live do João.